quando a gente fala que a gente perdoa o outro, tá taxado e julgado que o outro estava errado, né? É. Então, eu perdoo. Ah, você estava errado, mas eu perdoo. Quer dizer, eu sou bom, eu te perdoei. A pessoa continua no lugar do errado. Mas a visão não é essa na constelação. A visão é que o outro estava fazendo o que o outro sabia e que a gente dissolve a dinâmica um pouco nessas percepções. Eu trago um pouco a percepção do outro. Ah, o outro estava vendo assim. Ah, eu estava vendo assim. Então as coisas se dissolvem um pouco mais. Não fica o bom e o ruim, sabe? A gente vai ao bom e do ruim. A gente vai para um lugar de uma neutralidade um pouco maior do que o perdão. O perdão, que eu quis falar que o Bert Hellinger enfia goela abaixo um pouco, isso é que o Bert Hellinger fala que o perdão ele é arrogante. Porque sempre você vai continuar bom e o outro ruim, né? Então, mas eu perdoei. Sentido, Você é péssimo, mas eu te perdoo porque eu sou magnânima. Né? Eu sou tão boa que eu perdoo. Nesse desequilíbrio, elas tendem a ser desarmônicas, né? As relações harmônicas, elas são as relações entre iguais. Mas Então, quando eu entendo a dor do outro, de alguma forma, eu trago esse outro para perto de mim. sim, com uma compaixão maior, né? Um perdão mais vivo, né? Mas maior que o perdão, né? Porque é inclusivo. Eu trago o outro, eu abraço o outro, eu incluo o outro na minha história. E a constelação familiar pode ser usada também numa desarmonia, por exemplo, entre pessoas que trabalham juntas e se odeiam. Porque o que eu tenho notado atualmente, hoje até falei isso no Clube da Notícia, que é um grupo fechado que eu trabalho também toda noite. E eu fico vendo nas redes sociais as pessoas lutando uma pelo lugar que a outra está ocupando no mercado de trabalho. Então, especificamente, televisão, que eu comentei. Eu fiquei vendo uma discussão sobre uma escala de trabalho em que pessoas querem o lugar, visivelmente querem o lugar das outras. Mas não é uma coisa saudável, sabe? É uma coisa, sei lá, eu não senti saudável. A minha impressão, meu olhar foi o de horror. Eu falei, meu Deus, que horror isso. Entendeu? Eu quero que o outro perca o lugar para mim, sabe assim? Nesse sentido da competição. Não é um sentido bacana. Eu fiquei vendo isso. Então, eu imagino que no mercado de trabalho moderno, deve ter muito isso, né? Pessoas que se odeiam e tem que trabalhar juntas e tem que ter uma reunião de diretoria, todo mundo sentado naquela mesa e tem que disfarçar esse horror. E então a constelação familiar serviria também para o corporativo? Serviria para o corporativo e serviria em todos os níveis. Serviria desde o CEO escolhendo, ou o diretor, ou o fundador da empresa, escolhendo cada cargo e cada funcionário. Hierarquia de cargos. Por quê? O que acontece? A gente também sou formada em constelação empresarial e é muito legal. Mas a base de tudo isso está na constelação familiar. Por quê? Porque a vida se organiza em sistemas, né? Então, eu gosto de falar assim, que no micro, o nosso comportamento no micro, ele vai se replicar no macro. Em qualquer padrão de comportamento, a gente vai replicar o que a gente faz nesse pequeno núcleo familiar, né? Então, por exemplo, esse exemplo que você está trazendo, essa pessoa com certeza ela está na família desarmônica. Porque ela vai replicar. Ela vai querer confusão, ela vai querer ser melhor do que todo mundo, ela não sabe o lugar dela, literalmente, né? A filha, ela não sabe no trabalho e ela não vai saber em lugar nenhum. Por isso que é legal e que ajuda tanto, porque eu acho que todo mundo tem que constelar, porque você passa a atuar na vida no seu lugar, você começa a reconhecer os outros. Então, uma pessoa, por exemplo, que não reconhece o pai e a mãe, não vai reconhecer os chefes e os superiores. Uma pessoa que não reconhece os irmãos, que são os iguais, que não tem harmonia ali entre os irmãos, dificilmente ela vai se relacionar bem com os colegas de trabalho, que são os iguais. Então, não importa se você vai aprender ali com seus colegas de trabalho ou com os irmãos, não importa se com o chefe ou com seus pais, mas a vida, assim, a fluidez, a harmonia. Por isso que eu falei que é uma constelação, porque quando a gente se alinha com o nosso lugar,
a gente vai estar em harmonia com a nossa família e a gente vai estar em harmonia com os outros sistemas, nos outros sistemas aos quais a gente faz parte, sabe? Então, é muito importante a gente ter essa noção de hierarquia e qual é o nosso lugar no sistema ao qual a gente representa. E tudo é sistema, né? Então, mesmo... Porque você vai levar para um lugar, a pessoa que vai para o mundo corporativo é a pessoa que é a sua família, né? Da família. Você vai transferir para o seu relacionamento com amigos, com o trabalho, com a família, com tudo. Uhum. Com tudo. A intuição ajuda? Muito, muito. E você se conectar consigo é você se conectar com esse lugar da sua intuição. Por isso que eu não gosto de fazer muitas constelações para as pessoas. Meus clientes ficam até bravos. Ah, você não me constela. Não, não te constelo de novo. Não, você não precisa, eu não vou te constelar. Por quê? Porque senão você vai acreditar em mim e na constelação e não em você. Não é essa a ideia. A ideia é que você fez a constelação para você ir para o seu lugar e acreditar em você. E ficar assertivo nas suas escolhas. Então, às vezes no Brasil a gente gosta muito de coisas místicas, né? Tarô, prever o futuro, algumas coisas assim. Então, às vezes a gente pensa na constelação num lugar um pouco assim, que a constelação vai resolver pra gente. Porque como a constelação mostra muita coisa, às vezes a gente pode colocar essa constelação nesse lugar. Deixa eu ver o que a constelação fala. Mas um constelador responsável não vai te deixar ir para esse lugar. Fala, não, você agora se conectou com a tua intuição, então agora você sabe, né? Você sabe operar na vida a partir dessa harmonia, da sua intuição, do seu lugar. Quer dizer, contextualizado no sistema, você é o primeiro a chegar ou você é o último a chegar? Qual que é o teu lugar ali nesse sistema? E qual que é a tua importância, né? Tem a hierarquia por ordem de chegada e a hierarquia por ordem de cargos, né? Pelo que seria a ordem de cargos? Seria quem faz mais pelo sistema, né? Uma pessoa mais competitiva, quer dizer, se você entrar no mérito das características das personalidades, uma pessoa mais competitiva, que sempre tem que ganhar a discussão na família, sempre tem que ser a última palavra, sempre é impositiva e tal. Essa pessoa é mais difícil de constelar ou não? Se ela quiser constelar, é ótimo. Geralmente são assim. Geralmente, quando a gente está fora de lugar no nosso sistema, todo mundo está fora de lugar, né? Aí o que a gente quer? A gente vê que é mais fácil, a gente vê que o outro está fora do lugar, né? Então a gente fica apontando o dedo e falando, olha, você está fora do lugar. Só que quando a gente está fazendo isso, a gente também está fora do lugar. A gente está vendo que o outro está perturbando e a gente está tentando que o outro pare de perturbar, só que a nossa vida está lá, passando, e a gente não está ocupando ela. Então, ninguém muito sabe o seu próprio lugar. Então, a constelação ajuda muito. E eu falo que uma das coisas mais difíceis para essas pessoas que estão nesse lugar um pouco arrogante, que sabe o que todo mundo tem que fazer, é a humildade. Porque você encaixar no seu próprio lugar, quando você está nesse lugar, porque quando a gente sabe o que o outro deve fazer, a gente constrói a nossa personalidade nesse lugar de importância. Só que não é o nosso lugar, né? Então, essa pessoa, às vezes, vai demorar um pouco mais para desconstruir esse lugar. Só que quando ela encaixa no lugar dela de vida, é tão mais leve, é tão mais fácil, ela não precisa ficar pondo o dedo em ninguém, fazendo todo mundo se movimentar, ela pode simplesmente ser só ela. Então, exige um pouco um empurrãozinho para a humildade, sabe? Mas é muito mais leve quando a pessoa se permite. E essa pessoa, que geralmente ela sabe tudo, ela está super fora de lugar e ela está rompendo hierarquia. Ou seja, lá no sistema dela, provavelmente ela é um filho menor que está ajudando os pais, ou que sabe mais que os pais, sabe? Tá fora da hierarquia. É super legal, Leda. Olha, vem um dia conhecer. Um dia eu vou conhecer.